Fala moçada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Gilmar Marcel e hoje nós vamos fazer aqui um desenho incrível do Luffy Gear 4 Bondman. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. É isso aí moçada, nós estamos aqui agora com a primeira parte do nosso vídeo do Luffy Gear 4. Aqui vai ser o seguinte, eu vou ensinar você a desenhar e a colorir. E não esquece que a coloração vai estar no primeiro comentário fixado, tá? Aqui nessa parte a gente vai fazer esse desenho completinho, onde eu vou ensinar para vocês todas as técnicas que eu usei para poder fazer esse desenho e deixar ele com esse aspecto, beleza? Então manos, não esquece cara, deixa um gostei nesse vídeo que fortalece demais. E se inscreve no canal se você for novo aqui, porque vem muito mais vídeos legais assim para você. Se puder também compartilhe esse vídeo para pessoas que você sabe que vai curtir desenhos de One Piece, tá? Isso vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim para vocês. Então sem muitas delongas, vamos lá ao nosso vídeo. E é isso aí moçada, vamos começar aqui agora com o nosso tutorial. E olha só logo o potão que eu peguei aqui para fazer o círculo inicial, tá? Aqui eu vou usar esse potinho galera para fazer um círculo bem no centro, né? Um pouquinho acima do centro, tá? Esse círculo aqui, moçada, ele vai ter cerca de 12 centímetros, como vocês podem ver, né? Eu peguei o potinho aí e marquei 12 centímetros. Aqui a gente vai usar para poder fazer aquela parte do corpo do Luffy, né? Que ele é todo redondão, todo grande, tá? Vamos fazer também a base da cabeça. A cabeça eu vou desenhar diretamente no lápis, porém eu vou mostrar a medida para vocês aqui certinho, tá? E aqui na parte da cabeça tem 2,5 centímetros. Essa folha que eu estou usando é aquela folha comum tamanho A4, beleza? Bom, agora aqui com um pouquinho de zoom a mais, a gente vai começar pela parte da cabeça do Luffy, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas demarcações aqui dentro, vou apagar essa partezinha do círculo que não vai precisar mais. Então eu faço uma em horizontal, duas em horizontal e uma em vertical, tá? Aqui vai servir pra gente poder fazer os traços do Luffy, tá? Então nós vamos começar pela base do olho dele, certo? Desenhando aquela parte que seria a parte de cima do olho, como se fosse a sobrancelha dele, mas no caso não é a sobrancelha. Enfim, a parte de cima do olho, tá? Aqui agora a gente vai fechar essa partezinha encostando agora tipo um arco, né, de um lado ao outro, certo? Essa parte vai ser aquela base preta que fica no olho do Luffy, tá? Aqui nós vamos fazer também em seguida um outro arco aqui dentro, que aqui vai ser a segunda base, né, que é aquela basezinha do globo branco, né? E depois nós vamos ter que fazer um pontinho para íris, tá? No outro olho, mesma coisa, mesmo sistema. A parte do globo branco e a parte do pontinho da íris. Inicialmente ele vai ficar estranho assim mesmo, tá? Porque ainda não está escurecido, mas depois a gente ajeita um pouquinho aí, certo? Vou fazer alguns detalhezinhos da testa e o detalhezinho da cicatriz embaixo do olho. A parte do nariz é bem fácil de fazer, tá? Vou fazer apenas um tracinho e dois pontinhos, certo? Depois eu posso colocar mais um tracinho do lado do nariz, mas aí é besteira, é questão só de detalhe mesmo. Essa base da boca agora aqui, pessoal, é o que vai definir muito o destaque do Luffy, né? Que ele fica com a bocona assim aberta, né? Com os lábios bem destacados também, voltados para baixo. Então vou fazer a curva como se fosse ó, um arco voltado para baixo. A parte de baixo da curva da boca dele também é um pouquinho mais leve, né? Não é tão curvado como a parte de cima, tá? Aí depois eu faço a demarcação dos dentes e aí coloco tracinho por tracinho até demarcar todos os dentes aqui, né? Vai ficar um aspecto bem bacana. Em seguida eu posso fazer o destaque dos lábios do Luffy, né? Que vai ser nesses cantos aqui, ó. Faço um arco de um lado e do outro. Aqui agora eu vou fazer o seguinte também, tá? Eu vou puxar a base da cabeça dele, né? Essa parte para deixar já completo esse canto da cabeça do Luffy, tá? E em seguida, na parte central a gente vê que ele vai ficar um pouquinho mais fundo, né? Ele vai ter uma partezinha de destaque do cabelo no lado da testa e na parte central vai ter alguns tracinhos de mechas também para deixar destacado, tá? Eu posso fechar também o rosto dele e finalizar a base do queixo embaixo, certo? Aqui podemos desenhar os detalhes da orelha também do Luffy, tá? Essa orelha do Luffy é o seguinte, galera. Vai dessa base do olho, tá? Mais ou menos da metade do olho até a parte de baixo do nariz. É simples demais de fazer. Vou fazer apenas algum detalhezinho, né? Dentro da orelha para deixar um destaque bonitinho.
Vamos para a parte do cabelo do Luffy. Esse cabelo é o seguinte, ó, vou dividir ele em mechas, tá? Ele tem aquelas mechas, ele vai estar com um aspecto diferente, como se estivesse voando assim para trás, né? Então eu vou desenhar mecha por mecha com esse aspecto, não vou afastar demais da parte da cabeça, né? Porque o cabelo do Luffy não é tão comprido, tá? Então vou só fazer uns destaquezinhos e todos estão voltados para uma direção, né? Que no caso do Luffy é a direção esquerda dele, tá? Então eu vou fazer essas mechinhas tudo voltadas para um lado só. Eu vou aproveitar também e escurecer essa base do olho para ficar mais parecido com o Luffy, olha só. Agora sim vai ficar com aquele aspecto mesmo do Luffy Gear 4, né? Na parte da line art a gente vai deixar mais parecido ainda, não se preocupa, tá? Aqui agora nós vamos começar com um detalhe importantíssimo, cara, que é simplesmente, ó, nós já temos o esboço do corpo dele, que é essa parte redonda que a gente fez, né? E agora que nós vamos começar a detalhar ele, colocando as partes de musculatura, detalhe de tecido por dentro. Eu começo pela base do pescoço e do peitoral dele também, né? Eu vou fazer todo o destaquezinho do peitoral, a divisa também. Veja que a parte do peitoral dele fica maior do que a cabeça, tá? Então você já pode usar isso como medida também, certo? Vou destacar aqui agora também uma partezinha das curvas da roupa dele, de um lado e do outro, que fica bem curvado, tá? E depois que eu faço essas curvas, eu vou continuar com os detalhes aqui do abdômen do Luffy, tá? E aqui para fazer essa parte detalhada, cara, é aqueles bloquinhos, né, do abdômen que a gente vai dividir. Então eles são 4 etapas aqui de bloquinhos, tá? Eu faço as duas primeiras, que é um pouquinho mais aberto, e os dois lá embaixo eles vão ser um pouquinho mais fechados, tá? Juntamente com vários outros detalhes de musculatura ao redor desses bloquinhos do abdômen, certo? Você pode olhar aí, você vai ver certinho essa questão. E a parte do corpo do Luffy, pessoal, depois quando a gente vai fazendo, a gente sabe que ele não é totalmente redondo, né? Ele tem aquelas curvaturas, né? Afinal é um corpo, além de ser por mais que ele esteja redondo, né, todo inchado, ele é um corpo humano, né? Então ele tem aquelas curvaturas de musculatura pelo corpo. E é isso que eu vou fazer para finalizar aqui essa base do corpo do Luffy. Aqui agora nós podemos fazer essa basezinha dos braços dele. Vamos começar aqui deixando alguns destaques em formas geométricas, né, que vai simbolizar mais ou menos o tamanho do braço do Luffy, tá? E para fazer essa partezinha a gente vai fazer o seguinte, cara, eu vou usar formas circulares para poder deixar esse destaque aqui. Depois eu vou pegando as borrachas também, ajeitando, tá? E vou fazer do outro lado também todas as formas circulares para deixar o formato, né, já do braço pré-meditado para a gente vir depois e trabalhar com as curvaturas. Essas coisas e muito mais eu ensino lá no meu treinamento online, no meu curso online aí para vocês, que eu fiz com todas as minhas técnicas de desenho. Lá tem desenho, coloração do básico ao avançado, até pintura em camisas você vai aprender a fazer lá no meu treinamento online. Em breve vai ter atualizações gratuitas também para quem já é aluno, tá? Então vai se inscrevendo aí e me dá essa chance de ser seu professor clicando no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, cara. Só me dá essa chance aí de ser seu professor clicando no link, tá?
Agora aqui é o seguinte, pessoal, agora que eu fiz todas as formas geométricas para representar os braços do Luffy, eu vou apagar um pouquinho essa parte do esboço, né? Eu vou deixar ele um pouquinho mais leve. Aqui eu estou usando uma borracha chamada limpa-tipos, mas você pode usar borracha comum também. E aqui agora nós vamos começar a detalhar toda essa partezinha do braço dele, né? Vamos começar por essa mão esquerda dele aqui, tá? Veja só, na parte do Luffy, né, quando ele faz esse Gear 4 Bondman, ele fica parecendo um balão, né, digamos assim. Então, por mais que ele tenha músculo, algumas dobras do corpo dele vai ficar parecendo realmente como se fosse balões, né? Ela não vai ter aquela curva real dos ossos do Luffy, né? Ela vai ter mais curva de musculatura e menos curvas que representam ossos nele, tá? Então aqui na parte das mãos, ela é bem representada nessa questão. Fica parecendo até um desenho animado se você olhar essa parte dos dedos, né? Eles vão ficar todo redondinho, tá? Alguns com as curvas, né, por ele estar todos inchados, ele vai formar aquelas curvas de dobras também. E eu vou fazendo um por um esses dedos aqui até chegar à parte do polegar. Todos redondinhos, tá vendo? Sem questão nenhuma do desenho, tá? Sequência, eu posso fazer a base do braço também seguindo o mesmo aspecto, né? Como ele fica bem inchado, então a gente vai fazer muitas curvas, tá? Curvas que não representam muito a questão de ossos, e sim apenas de inchaço mesmo nessa parte do braço. Isso eu vou fazendo até completar toda essa etapa aqui do braço, né? Colocando a base do cotovelo, né? A base do braço completo aqui no pulso dele também. A parte do ombro também, que eu vou dividir, né? Vou colocar duas curvinhas, dois globozinhos, tá? E a parte do músculo dele também, do braço, né? Eu vou colocar a mesma questão. Eu vou dividir ele em curvas, tá? Nesse outro braço aqui dele, que é o braço direito, a gente vai usar o mesmo aspecto que fez no primeiro braço. Como a gente tem o esboço, né, que é muito importante a gente faça esse esboço antes de fazer essas coisas aqui, eu vou começar a dividir, ó. Veja que era só um tracinho, né, era só uma curva redonda. Aqui agora eu estou colocando várias outras curvinhas, como se fossem balãozinhos também, por essa parte da musculatura do Luffy, tá? Depois que eu faço a parte do antebraço ali da musculatura, eu vou direto para essa base da mão dele. Começando por esse dedo que eu já tinha demarcado, né? O polegar dele aqui. E vou fazer a base de baixo da mão do Luffy, tá? Assim que eu faço essa base de baixo, que no caso seria a palma da mão do Luffy, eu vou começar a detalhar os olhos não, né? Eu vou começar a detalhar os dedos do Luffy, tá? Vou começar pelo dedo indicador, certo? Eu vou fazer o detalhe do dedo, né? Todo redondinho também, como eu fiz com os outros lá. Porém aqui eu vou fazer as curvas, né? As divisazinhas entre os dedos, tá? Aí eu vou colocar 3 divisas para formar aquelas partezinhas que curva os nossos dedos, certo? E assim eu vou fazendo por todos os outros 4 que eu vou desenhar aqui, juntamente, né? Com outros detalhes que eu vou colocar pela base da mão para deixar mais completinho. E para finalizar é só fechar essa partezinha aqui, né, que eu tinha deixado, tá? Eu vou fazer bem arredondado mesmo e aí já fica o detalhezinho completo. Bom, agora que a gente já tem todos esses detalhes prontos, vamos aqui para essa parte da cicatriz dele, né? Essa base da cicatriz é o seguinte, pessoal, aqui nessa parte de cima, veja que eu vou trabalhar, ela vai ficar bem pontiaguda, mas ela, pelo caminhar da cicatriz, do desenho da cicatriz, eu vou fazer ondulações, ó, ondulações pontiagudas também, tá? E aí eu vou pegar dessa parte do peitoral até a parte do abdômen, ó, vou quase na altura do último bloquinho lá embaixo, tá? Então aí você vai conseguir um aspecto bacana para essa parte da cicatriz. Esses primeiros bloquinhos aqui de abdômen dele vai ficar completo, né? A cicatriz vai ficar completa por ele. Então assim você pode pegar essa base também. Assim que eu desenho todos os detalhes da cicatriz, eu vou colocar uns tracinhos por dentro, alguns pontinhos, né? Para representar o ferimento mesmo dessa cicatriz aqui no Luffy, certo? Aqui também temos que desenhar aquelas partezinhas, né, os pontinhos aí de mamilos do Luffy, tá? Para deixar certinho, bem desenhado, bem definido. E aqui agora vamos fazer a partezinha do chapéu, né? Aquele detalhe do chapéu, aquela cordinha
que segura o chapéu. Deixei para fazer agora, cara, porque era melhor, né? A gente vê o desenho completo para depois fazer esses detalhezinhos de chapéu aqui, que ele já vai ficar por cima de tudo mesmo, tá? Agora eu posso descer a parte da camisa dele, né? O restante da camisa, colocar os detalhes dela de um lado e do outro também, que não é coisa difícil, né? É gerar uma ondulação aqui só para deixar um destaque bonitão nessa parte do Luffy, tá? Lembrando que o Luffy vai ter aquelas nuvens também, só que as nuvens a gente vai fazer depois, certo? Por isso que eu tô desenhando ele completo antes, para ficar tudo bem destacado, tudo bem melhor para você desenhar, né? Para ficar mais fácil para você também, certo? E aí a gente vai e faz depois os detalhes da nuvem. Aqui eu quero sempre ajudar vocês estão ligados, né? Bom, agora aqui nós vamos para a parte das pernas dele. Já dei um outro zoom aqui na câmera, entendeu? Vamos continuar a parte das pernas, e para fazer isso nós vamos ter que detalhar também em formatos geométricos, tá? Então primeiro eu faço o detalhamento aqui da parte do onde vai ser a faixa do Luffy. Aqui agora nós vamos fazer a cintura do Luffy completinho, ó, essa partezinha aqui, e depois nós fazemos a base das pernas do Luffy, tá? Eu vou ter que ajeitar um pouquinho aqui mais depois, tá? Para a gente poder ver o restante, o final das pernas dele aqui, que na câmera não teria ficado tão certinho assim. Bom, e olha só aqui, pessoal, nessa hora que houve um engano, né? Eu apertei um pause na câmera para continuar o desenho, né? E acabei esquecendo de tirar esse pause. Então, mas como eu não tinha adiantado muito no desenho, eu só tinha feito a faixa mesmo, tá? E o detalhe da perna ali, né? O detalhe da perna eu já vou deixar porque não é tão difícil de fazer, certo? Você já consegue ver certinho. Mas essa parte da faixa eu vou fazer ela toda de novo, só para mostrar para vocês certinho como é que faz. Bom, então tendo essas demarcações aqui, era justamente esse o detalhe que eu queria do bonequinho aqui do Luffy, né? Pra gente poder fazer o andamento dele. Então vamos fazer a faixa, né? Aqui é o seguinte, pessoal, eu vou desenhar essa base principal aqui da faixa que tá voando, né? Essa parte por fora aqui tá voando. Eu vou fazer curvas, tá vendo? Ó, vou gerar curvas aqui por ela, vai fazer muita curvatura, né? Nessa parte aqui. Eu vou fazer também essa base da cintura aqui na faixa, né? Ou da faixa na cintura, na verdade, né? E essa faixa aqui é o seguinte, eu vou colocar até o centro, vai ser duas ondulações. E depois do centro eu vou colocar mais 3 ondulações, tá? Então assim a gente vai ficar com o detalhe dessa faixa pronto. Não foi tão difícil, né? Mas eu quis refazer para vocês não perderem detalhe nenhum no vídeo, tá? Aqui agora eu posso detalhar toda a base da calça, começando pela costura central. A partir dessa costura central, vou gerar alguns traços que vai formar, né, aqueles traços de curvas de tecido, né, do Luffy, porque a calça dele também fica bem esticada, né, bem colada com a partezinha das pernas dele, tá? Então vou gerar toda a curvatura aqui nessa partezinha. Vou começar pela essa perna também dele, esquerda, né? Então a gente vai fazer essa partezinha da perna esquerda dele aqui completa, colocando aquela pluma, né, que tem aqui na parte da calça dele, que vai dividir a base da coxa juntamente com a base do restante da perna, né, que começa pelo joelho do Luffy, tá? Então a partir do momento que eu desenho a pluma, eu posso fazer agora os detalhes do restante dessa perna aqui. E isso mesmo, cara, essas pernas do Luffy, elas vão ficar pequenininhas, cara. O Luffy, ele fica muito engraçado nesse Gear 4 Bondman, velho, porque ele fica gigantão com as pernas fininhas, cara. Parece aqueles caras de academia que só vai malhar o músculo, né? Esquece das pernas, só vai malhar o músculo dos braços, né, cara? Então eu vou fazer aqui toda a curvatura dessa base das pernas dele, tá? Colocando o detalhe do joelho, detalhe de musculatura aqui em cima, né, na batata da perna dele, e descendo para a base do pé. O pé é o seguinte, galera, aqui como eu já tinha o formato do pé pronto, eu vou colocar apenas algumas curvinhas que vai simbolizar os dedos. Não precisa ser algo tão bem feito, né, porque tá pequeno essa parte aqui, tá? Precisa ser algo tão detalhado, tá? Então eu vou finalizar aqui embaixo colocando o detalhe do pé dele, as curvas, né, até chegar ao calcanhar do Luffy, e aí fica prontinho essa base da perna do Luffy, tá?
Agora podemos ir para outra base da perna do Luffy, nesse canto aqui. Eu vou começar agora pelo tecido de novo, né, dessa parte da calça dele, tá? Então eu vou fechando essa parte da calça dele, colocando todos os detalhes, esses tracinhos que é necessário, né, de curvaturas também no tecido. E depois fazendo a base das plumas também aqui, mesmo sistema, né? Coloca os tracinhos de plumas e vai fazer a parte do joelho do Luffy, né? E outras questões aqui no desenho para poder finalizar a perna completa dele. Então vou desenhando a musculatura aqui da perna para deixar tudo certinho. Quando eu vou chegar na parte do pé do Luffy também, vai ser o mesmo sistema. Pequenininho eu vou desenhar os 5 dedos dele. Lembrando que o dedão, né, ele é maior, tá? Aquele dedo inicial da gente, né, digamos que é o polegar do pé, ele é maior, né? Então a gente vai fazer ele maior e os outros pode ser quase o mesmo tamanho também, vai ficar legal. Bom, galera, como vocês podem ver, o desenho ele é um pouco complicado de fazer, né? Então eu desafio vocês a fazer esse desenho e me marcar lá no Instagram, @GilmarMarcelArts, tá? E aqui é o seguinte, cara, nós vamos fazer as nuvenzinhas dele, né? Aquela fumaça que fica ao redor do Luffy, tá? Então para fazer ela eu vou apagando algumas partes, como você pode ver, e eu vou gerando ondulações para formar toda essa nuvem que vai passando pelo Luffy, tá? Só que, cara, você vai ver assim, você não precisa desenhar a nuvenzinha, né, essas fumacinhas, do mesmo jeito que eu tô desenhando, velho. Você pode usar o seu próprio estilo para fazer, afinal são fumacinhas, né? Ela não tem um real formato, a não ser esse formato todo de gominhos, né? Essas nuvenzinhas mesmo ao redor do Luffy, tá? Então eu vou fazer toda essa nuvem dele aqui e vou apagar aquelas partes por onde ela passa por dentro, né? Para não prejudicar vocês aí na hora de desenhar, tá? Para vocês saberem certinho como é que eu tô fazendo. E agora estamos chegando na etapa final do desenho, né? Finalmente. E agora nós vamos fazer o seguinte, cara. Essa parte aqui, quem chegou até aqui desenhando, já vai deixar um like no vídeo, né? Se você não deixou ainda, cara. Então deixa um gostei aí, tá? Agora aqui eu vou usar a borracha limpa-tipos para limpar, né? Essa basezinha do contorno aqui de todo esse esboço que eu tinha feito, tá? Agora aqui a gente pode fazer também o seguinte, velho. Depois que a gente faz deixa o esboço todo leve, nós vamos pegar a canetinha, que no caso estou usando a canetinha na ponta 05, e vou fazer toda a line art do Luffy, tá? Só que tem um porém, eu vou contornar todos os detalhes do Luffy, tá? Tudo que eu tinha feito aqui, eu vou fazer o contorno dele, porém na parte das nuvens eu não vou contornar, tá? Então tudo que for pelas nuvens assim, você não faz contorno, tá? A nuvenzinha, as fumacinhas você deixa assim de lápis mesmo, tá? Porque depois a gente vai fazer uma coisa diferente aqui no desenho. Bom, agora que eu contornei todo o desenho, né, com a canetinha, veja que eu deixo uns traços leves, outros mais fortes, né, para deixar um destaque diferente na minha line art, cara. Então aqui eu vou vir com um lápis de cor cinza azulado e vou fazer a line dessas nuvenzinhas, tá? Por isso que eu disse para não contornar de preto, porque fazendo cinza ela vai ficar um pouco mais bonita, né? Vai ficar mais legal. Depois é só a gente apagar todos os destaques de lápis, que não vai precisar mais, e aí temos o nosso Luffyzão, né? Bondman feito, tá? Eu demorei muito para trazer esse desenho aqui, cara. Eu já queria ter trazido ele há muito tempo, tá? Porque eu acho muito massa essa transformação, né? Por mais que o Luffy fique estranho demais, cara, parece um sapo, né? Mas ela ficou muito legal, cara, e ficou muito forte na primeira apresentação dela, tá? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar para outros fãs de One Piece também, para eles virem desenhar, cara, me dá uma ajuda aqui no canal, tá? E é isso aí, vamos aguardar a segunda parte que vai estar no primeiro comentário fixado, e até o próximo vídeo.